Querida comunidade, queridos irmãos e irmãs, o texto que nós temos previsto para o dia de hoje, ele se encontra no livro de Josué, o último capítulo do livro de Josué, Josué 24, os versículos 1 e 2 e 14 a 18, que daqui a pouco vamos ler. É um texto fantástico, é um texto marcante da história de Israel. Israel se encontra numa determinada encruzilhada. Josué já está velho, no final de seus dias, e ele conclama o povo de Israel para uma grande assembleia em Siquém, um lugar sagrado onde Deus se manifestou muitas vezes aos antepassados na história de Israel, e agora Josué, o idoso, pouco antes de partir desta vida junto a Deus, conclama todas as lideranças do povo de Israel. E ele faz uma grande retrospectiva. Ele lembra que o povo de Israel conquistou muitas das coisas que Deus já havia prometido. Deus tem uma caminhada com o povo de Israel. Assim como ele prometeu a Moisés, quando ele os livrou do Egito, ele os conduziu pelo deserto e ele os conduziu para a terra prometida. Na verdade, no livro de Josué nós lemos como Israel entra na terra prometida e vai conquistando várias cidades no meio de um processo de muitas lutas e batalhas. E o livro de Josué, e Josué mesmo como pessoa e servo de Deus, vai constatando sempre de novo que Deus é que dá graça para todo esse empreendimento. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprindo mesmo em meio a lutas, desafios, batalhas, vitórias e derrotas, fracassos, obediências e desobediências do povo de Israel, mas Deus concede graça e as terras vão sendo conquistadas. E assim cada uma das 12 tribos dos descendentes de Jacó ganham a sua terra como herança. E todo o livro de Josué vai narrando isso. E agora nós chegamos justamente no nosso texto, que se encontra no último capítulo desse livro. O velho Josué convida todos para uma assembleia de retrospectiva e ele convida o povo de Israel a fazer um novo pacto, na verdade, reafirmar o seu compromisso com a aliança que Deus fez lá no Monte Horebe, quando ele deu os mandamentos e prometer ser o seu Deus e guiar o seu povo. E agora então eu quero convidar você a ler esse importante texto do final do livro de Josué. Mais uma vez, abra sua Bíblia, se você puder, no livro de Josué, capítulo 24, 1 e 2, daí pula um trechinho, e depois 14 a 18. Eu leio, lá da tradução do Almeida. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente, vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram outros deuses. Agora pula e vai para o verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amoreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos entre todos os povos,
pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. No final desse texto, Israel confirma a sua aliança com Deus. E nós queremos justamente refletir no dia de hoje que quem vive com Deus é colocado diante de escolhas em todos os momentos da sua vida. Quem vive com Deus é colocado diante de escolhas em todos os momentos da sua vida. É isso que nós podemos aprender desse texto. E dos versículos que lemos, eu gostaria de destacar 4 aspectos. Eu quero sempre fazer esse duplo olhar. Primeiro, olhar para o texto, o contexto, explicar um pouquinho o que aquele momento significava lá para Josué e para o povo de Israel. E daí eu quero sempre perguntar se isso tem a ver com a nossa vida. Se as situações pelas quais o Israel passou lá, com as quais Josué confronta eles, a gente também encontra na atualidade na nossa vida. E eu vou tentar mostrar para você que em cada um dos 4 aspectos que eu quero destacar agora, a gente encontra um paralelo entre a situação de Israel e as situações que você e eu, na nossa caminhada de fé, passamos nos dias de hoje. Então, 4 ênfases e eu quero chegar agora à primeira. Tudo o que somos, temos e conquistamos é resultado da bondade e do agir de Deus. É isso que a gente encontra bem no começo do nosso texto. Tudo o que somos, temos e conquistamos é resultado da bondade e do agir de Deus. Josué, ele convoca todas as lideranças, e lembremos, é o velho Josué, que já pode olhar na retrospectiva todas as maravilhas que Deus fez. Ele já pode olhar na retrospectiva as promessas que Deus já cumpriu até ali. Aquilo que Deus havia dito há centenas de anos atrás a Moisés, que ele ia livrar o povo de Israel dos egípcios e trazê-los para uma nova terra, uma terra prometida, Josué já olha para trás, pois Israel já estava na terra prometida. Então é o velho Josué que convida Israel para essa retrospectiva. E ele convoca todas as lideranças. No versículo 1 nós lemos: reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e ele chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. É muito interessante observar o que o verso 1 diz no fundo. Josué conclama os principais representantes do povo de Israel, os juízes, os cabeças e os anciãos e os oficiais. Na antiguidade não é bem assim como é hoje, que nós somos indivíduos e é cada um por si, perante Deus e perante os outros. Na antiguidade havia um senso de coletividade e ainda não havia esse senso de individualidade como nós conhecemos desde a modernidade aqui no Ocidente. Por isso, quando aqui se diz que os anciãos, os cabeças, os juízes e os oficiais compareceram, eles estavam ali representando todo o povo de Israel. Pois na antiguidade, quando o cabeça do clã, os principais, tomam as suas decisões, isso vale para todo o povo, todo mundo está junto. E o bem importante, esse momento ele não é só um momento político. Ele não é só um momento que fazia parte da história política de Israel. Não era uma assembleia só política. Aqui no final do verso 1 nós lemos: e eles se apresentaram diante de Deus. Deus tinha uma história bem concreta com eles e eles estão sendo chamados diante da presença de Deus. Aliás, aqui já eu encontro um primeiro paralelo com a nossa história. Sempre de novo existem momentos onde um Deus que vai se manifestando ao longo da história nos chama para estarmos diante dele, nos apresentarmos diante dele. Momentos especiais em que de alguma forma nós nos sabemos colocados diante dele. Parece que só nós e Deus. Diferente daquele senso de coletividade da antiguidade, mas nós como indivíduos
e como indivíduos no meio da comunidade temos esse tipo de experiência. E Josué começa então o seu discurso, eles estão todos reunidos e a primeira coisa que ele faz, ele começa a relembrar a história. E esse relembrar a história é o trechinho do texto de pregação que nós pulamos, que são os versos 3 até o 13. Nós, na verdade, pulamos esse trecho, mas eu vou fazer questão de lê-lo, pois sem ele a gente não vai entender a lógica do nosso texto de pregação, porque é o pressuposto. Primeiro vem a retrospectiva, o olhar para tudo que Deus já fez. E Josué faz um relato impressionante. Ele rememora todas as etapas da história de Israel até ali, do chamado de Abraão até a posse da terra. Então eu passo uma vez a ler os versos 3 e seguintes e depois tiro uma conclusão. Você pode acompanhar comigo aí em casa. Josué 24, 3 a 13. Importantíssimo. Eu, porém, Josué fala, mas ele fala, antes de mais nada, ele diz, assim diz o Senhor. Então é Josué falando, mas ele está falando em nome de Deus. Ele faz essa retrospectiva como se Deus mesmo estivesse falando, e ele estava falando ao povo de Israel. Então lembra sempre que o que eu leio é como se Deus estivesse falando para o povo. Então, verso 3. Eu, porém, tomei Abraão, o vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em posse as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá, do Egito. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. E, clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam dalém do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém eu entreguei nas vossas mãos os amorreus, e possuístes a sua terra, e eu os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Peor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhasses, e cidades que não edificasses, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Até aqui a retrospectiva que Josué faz em nome de Deus diante do povo. É uma belíssima história, desde o chamado de Abraão, passando pelo livramento do Egito, passando pela morte dos egípcios no mar, entrada na terra prometida, as guerras com os vários povos. E a gente sempre, de novo, encontra nesse relato Deus dizendo, eu vos livrei, eu vos ajudei. E no final, vocês estão na terra prometida, morando em casas que vocês não construíram, cultivando vinhas que vocês não plantaram. Eu cumpri as minhas promessas. O que Josué queria dizer ao povo de Israel com esse relato retrospectivo? Tudo o que Israel é, tudo o que esse povo, as 12 tribos conquistaram, é fruto da bondade,
do amor e da fidelidade de um Deus que os amou, de um Deus que se revelou a eles na história e que cumpriu o que prometeu através dos seus profetas e servos. Deus tem uma história de amor com Israel e ao longo de centenas de anos, Israel, em meio aos altos e baixos de sua caminhada, foi experimentando a fidelidade de Deus. Em meio a situações de obediência e desobediência, onde eles falharam, foram infiéis, Deus foi fiel e levou este povo ao alvo e ao propósito conforme ele prometeu. Tudo que Israel é, tudo que Israel tem, tudo que Israel conquistou, vem de Deus. E isso é a marca do amor de Deus sobre essa nação. É a marca da revelação de Deus na história, das intervenções bondosas e graciosas de Deus. E aí eu pergunto, será que a gente pode dizer, você e eu, a mesma coisa da nossa história hoje? Se a gente parar para pensar, não tem dúvida que sim. Na verdade, nós também somos pessoas que, ao longo da nossa caminhada, vamos experimentando as manifestações de Deus na nossa história. Ao longo da biografia nossa, dos nossos pais, dos nossos avós e antepassados. Se você e eu pararmos para fazer uma retrospectiva, assim como Josué fez com Israel, nós vamos perceber que o que nós somos, temos e conquistamos, também é fruto da infinita bondade de um Deus que se revela a nós. Eu vou fazer uma breve retrospectiva da minha biografia. Por que eu estou aqui hoje? Porque bem lá no passado, um dia, quando meus pais, que não eram cristãos, eles estavam sentados numa evangelização lá na cidade de Rio do Sul. E ouvindo a palavra de Deus, essa palavra tocou no coração deles. E eles que não eram pessoas cristãs, embora luterano e católica de nascimento, mas não praticante, eles foram tocados por Deus nessa evangelização. A minha história começou antes de mim com meus pais tocados por Deus nessa evangelização. Porque eles aceitaram a fé. Quando eu vim ao mundo, minha mãe, desde que eu sou pequeno, é uma mãe que me educou nos princípios e valores da fé. É a mãe que contava histórias da Bíblia todo dia à noite antes de eu dormir. Mas como toda criança, no período da minha infância e adolescência, a despeito de toda essa bagagem cristã, eu não dei muita bola para isso. Para falar a verdade, eu tinha muita vergonha sempre que meus pais me levavam para a igreja ou para a Missão Evangélica União Cristã, onde eles também participavam. Como criança e principalmente como jovem, quando a gente ia de carro lá para o encontro e para o culto, se eu via um amigo na estrada, eu me escondia, eu não queria ser visto. Mas a minha história teve continuidade porque Deus a continuou. Mais ou menos aos 15 anos eu fiquei muito doente, quase morri. Fui parar no hospital. E é inesquecível que, num dia, o pastor Bruno Jansen, que me confirmou, ele veio me visitar no quarto e os meus dois pais chorando. Ali eu me dei conta que a minha doença era muito grave e eu pensei, se o pastor veio, eu acho que eu vou morrer. Eu fui muito impactado por meses pela ideia e pela pergunta, se eu tivesse morrido, o que seria de mim? Esse período foram meses de crise para mim, onde todo o ensino que eu recebi na minha infância por meus pais veio à tona e foi trabalhando no meu coração. Até que um próximo ato do agir de Deus, num congresso de jovens, aqui na cidade de São Bento do Sul, quando eu tinha já 15 anos, eu estava no meio de centenas de jovens e eu ouvi Deus falando comigo como se eu estivesse sozinho perante Ele e ali eu fui chamado a tomar uma opção de levar a sério toda essa bagagem que eu recebi desde criança. E eu fiz isso. E assim eu voltei para a minha juventude, meu grupo de jovens em Rio do Sul. E lá, Deus usou as lideranças para me colocar no trabalho. Aos 16 anos, eu recebi um convite para liderar um grupo de jovens na cidade de Agrolândia e recebi uma promessa de que Deus me acompanharia. E fui obedecendo. E fui sendo envolvido. E assim, em algum momento, através da palavra de muitas pessoas, irmãos na fé, eu entendi que eu deveria estudar teologia. Quando eu parei de estudar teologia, eu recebi um chamado e um convite para estudar na Alemanha.
E entendi que isso era o chamado de Deus para fazer o doutorado. E quando eu voltei do doutorado, imediatamente recebi um chamado para vir aqui na FLT lecionar. Se eu faço uma retrospectiva biográfica, a minha vida, com esses grandes marcos que eu apresentei para vocês na retrospectiva, explicam quem eu sou e tudo que conquistei, e que isso é fruto de uma história de amor de Deus bem pessoal comigo. Eu fiz a minha retrospectiva de vida. E nesse ponto, eu gostaria de convidar que você parasse um pouquinho em casa e fizesse uma retrospectiva, como Israel, da sua vida. Quais são os marcos do falar e do agir de Deus? Aqueles momentos onde, lá na vida dos teus avós, na vida dos teus pais, na tua vida, em várias etapas importantes, em vários momentos, você se sentiu conduzido e tocado e marcado pelo agir de Deus. Veja, da minha biografia eu posso dizer que tudo que eu sou, tudo que eu tenho e tudo que eu conquistei é fruto do amor de um Deus que me ama, que incluiu a minha pequena pessoa no seu grande plano e que deu um pequeno lugar dentro da sua grande história para mim pessoalmente. E se você parar para pensar, é exatamente isso que acontece com você e comigo. Deus é o Deus da história. Deus tem planos e você e eu fazemos parte dele. É isso que Josué, antes de mais nada, lembrou o povo de Israel, e é isso que é sempre de novo importante nós lembrarmos hoje. Esse é o primeiro ponto, né? Tudo que somos e temos e conquistamos é resultado da bondade e do agir de Deus. Agora um segundo aspecto, uma segunda ênfase que a gente encontra nesse texto. Por todos os lugares que passamos, somos confrontados com o poder sedutor de outros deuses. E por todos os lugares que passarmos, seremos confrontados com o poder sedutor de outros deuses. O nosso texto, lá no verso 14, o Josué coloca o povo de Israel diante de uma decisão. E a gente se pergunta, mas que decisão eles tinham que tomar? Eles não foram fruto da história da bondade e do amor de Deus? Será que não dá para dizer então que está tudo certo com eles? Que decisão eles têm a tomar, afinal? Daí nós lemos assim no verso 14: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito e servia ao Senhor. Incrível! Deus tem uma história maravilhosa com Israel, mas por onde sempre eles passaram, eles encontraram o fenômeno de que outros povos têm outros deuses. Eles foram convivendo com esses outros povos lá no Egito. Depois que eles foram libertos do Egito, na Terra Prometida, eles conquistaram vários povos. Mas na Terra Prometida de Canaã, os vários povos tinham vários deuses. E na Antiguidade é assim que território e divindade sempre precisam ser vistos num conjunto. Na Antiguidade, cada povo achava que dentro do seu território é a sua divindade ou são mais divindades que mandam. E para a vida dar certo, num determinado lugar, num determinado território ou nação, a gente tem que agradar essa divindade. E o povo de Israel fez a experiência de que onde eles iam passando, incrivelmente, mesmo sendo povo de Deus, essas crenças das demais nações começaram a influenciá-los. Daqui a pouco, eles cultuavam o Deus vivo e verdadeiro que havia se revelado a eles. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, sim, mas ao mesmo tempo, eles queriam ter sucesso na agricultura. E aí, Baal começou a se tornar interessante para eles. Afinal, eles estavam num lugar onde todo mundo fazia esse tipo de sacrifícios e rituais. E a gente percebe na caminhada de Israel que uma mistura de crenças começou a acontecer. É incrível. De um lado, sim, eles são o povo da aliança com quem Deus fez um pacto, mas eles nem iam percebendo isso direito, mas eles foram simplesmente assimilando crenças e ideias daqueles povos que viviam ali. E daqui a pouco eles começaram a praticar esses rituais também.
porque começaram a achar que era isso que faria com que a vida desse certo na terra prometida por Deus. E assim eles iam esquecendo o Deus vivo e verdadeiro. Então, uma das coisas tristes da história de Israel e que Josué lembra, e por isso ele coloca eles diante de uma decisão, né, como nós vamos ver logo mais, é o fato dessa mistura de crenças. Será que essa situação também diz respeito a nós hoje? De fato, nós que somos cristãos, vamos olhar uma vez para nós também dizemos não, mistura de crenças não é conosco. Afinal, eu não adoro outras divindades. Eu não vou num ritual espírita ou do candomblé, essas coisas mais evidentes. Eu não participo de nenhuma reunião e de nenhum ritual. Eu só vou em cultos cristãos. E daí a gente pensa, a gente não tem mistura de crenças. Mas eu quero chamar a atenção para um dos perigos muito sutis, que mesmo quando nós não temos divindades, outras, né, que adoramos, mesmo que não participemos de rituais esotéricos, de outras religiões e outras divindades, a questão da mistura de crenças, ela se apresenta de outras formas mais sutis. Porque o espírito da nossa época também está cheio de crenças que nos afastam de Deus e que levam à desobediência a Deus. Martinho Lutero, na explicação do primeiro mandamento no seu Catecismo Maior, diz que Deus é tudo aquilo em que o coração se apega, em especial no momento de aperto. É aquilo em que uma pessoa confia, um conjunto de verdades e crenças que começam a tomar conta do coração e que ela passa a seguir. E nós hoje temos todo um conjunto de crenças que entram em nossas mãos pelo nosso celular. Na verdade, todos os grandes deuses e divindades e crenças modernos estão acessíveis a nós, a um clique de mouse, no nosso celular, na palma da nossa mão. Todo um conjunto de ideias, de crenças e ideologias modernas e pós-modernas invade a nossa vida, a vida de todas as pessoas, sejam elas cristãs ou não, e também as nossas vidas como membros de igrejas cristãs. Eu penso aqui em alguns aspectos, por exemplo, da cultura pós-modernista de vida. Por exemplo, um pensamento e uma crença típica. Não existe verdade absoluta. Todas as verdades são boas. Todas as crenças são boas. Relativismo. Relativismo de crenças. Uma ideia pós-moderna. Uma crença pós-moderna. E é incrível como essa crença pós-moderna vai sendo incutida na nossa vida, vai sendo vista em filmes, né? Vai sendo absorvida pelo contato que temos com redes sociais, vai influenciando a mente da gente pelas séries e filmes que assistimos. A cultura pós-moderna é uma grande veiculadora de crenças pós-modernas. E assim o relativismo religioso vai tomando conta. Todas as crenças são boas. E você e eu nos deixamos influenciar. Sim, a gente é cristão, mas a gente acredita que todas as crenças são boas. Uma outra ideia, o hedonismo, uma filosofia bem antiga, mas muito atual, pós-modernista, que diz, para você ser feliz, você tem que tentar viver com menos sofrimento possível, você tem que minimizar a sua dor e o seu sofrimento e tentar maximizar o seu prazer, porque a vida é única e você tem que curtir ela hoje, aqui e agora. Ora, essa ideia, ela é muito difundida. Aproveite a vida. Hoje, aqui e agora. O que você não fizer agora, você não fará mais. E assim, você vai atrás de prazer. Você tenta maximizar prazer e minimizar a dor. Você tenta evitar toda a dor e você já vê toda a dor como ruim e foge. E assim, você vai sendo influenciado por essa ideia. Veja, é incrível que é sim possível ser cristão, ir para a igreja, viver a fé com Jesus, participar de uma comunidade e, paralela e ao mesmo tempo, se deixar influenciar por essas ideias. E assim nós temos um sincretismo de crenças. O maior perigo que eu vejo para nós vivendo hoje no cristianismo atual é essa mistura de crenças.
É a gente pensar que a gente é cristão porque participa de uma igreja, que está tudo certo com a gente, mas no fundo, sem perceber, nós vamos absorvendo um monte de valores que contradizem abertamente a palavra de Deus. A gente passa a viver debaixo de uma escravidão, a escravidão do pensamento contemporâneo. É verdade, a gente não está curvado adorando um Deus e fazendo um saravá lá, mas o nosso coração passa a ser dominado por essas ideias. E daí a gente tem aquele conceito de crença e religião que Lutero nos ensina. Deus é tudo aquilo que manda no teu coração. É tudo aquilo que a que teu coração se prende e que determina os rumos do teu coração e que você acaba se apegando. Crenças podem se tornar em deuses. A gente fala das idolatrias ideológicas da nossa época. O grande perigo de boa parte dos cristãos é que, sem perceberem, eles adoram muitos deuses ao mesmo tempo, na ilusão de estarem vivendo e adorando só o Deus vivo e verdadeiro. Temos um paralelo entre a situação que José tinha diante de si e nós hoje? Na minha convicção, nós temos sim. E esse é, sinceramente, o maior perigo que eu vejo para o cristianismo de hoje. Nós somos capazes de adorarmos muitos deuses, de seguirmos muitas crenças e nos tornamos reféns e escravos de muitas crenças ao mesmo tempo. Crenças que se opõem à crença e à fé em Jesus Cristo, o nosso Deus. Então esse é o grande perigo. E por isso, porque temos uma mistura de crença, porque em todos os lugares em que passarmos, seremos confrontados com o poder sedutor de outros deuses, precisamos agora ir para o terceiro ponto, que é onde Josué coloca o povo de Israel e, no fundo, por tabela, a nós hoje, diante de uma decisão. Terceiro ponto. Em todas as fases da nossa vida e em todos os lugares, Deus nos chama para escolhermos a quem queremos servir, se a Ele ou se aos outros deuses. Em todas as fases da nossa vida e em todos os lugares, Deus nos chama para escolhermos a quem queremos servir, se a Ele ou se aos outros deuses. É isso que lemos no versículo 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Verso 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. E de si daí o Josué diz, dando um testemunho fantástico. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué já tinha feito a sua escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas Israel estava sendo chamado lá na Assembleia de Siquém a renovar o seu sim, o seu compromisso com a aliança que Deus fez. Eu creio que esta situação também tem um paralelo com a nossa vida. Israel estava numa assembleia lá em Siquém e foi desafiado a escolher. Aonde isso acontece na nossa vida hoje? Veja, você e eu temos como parte da nossa biografia o pacto que Deus fez em Jesus Cristo conosco. Ele enviou o seu Filho ao mundo, que deu a sua vida a seu favor e a meu favor. Todos os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Lá ele morreu em teu favor e em meu favor, e quando ele ressuscitou dos mortos, ele ressurgiu e ele reparte a sua vida, que é a vida eterna, com todos os que nele creem, com você e comigo. Esse é o pacto que Deus fez. Deus fez uma nova aliança no sangue de Jesus, na vida, na morte e na ressurreição de Jesus. Essa é a nova aliança dentro da qual nós vivemos. Nós não vivemos mais dentro daquela aliança que Deus fez com Israel, mas nós vivemos dentro da aliança que Deus fez com toda a humanidade em Jesus Cristo. Não existe um único ser humano que pudesse dizer que Jesus Cristo não morreu em favor dele. Jesus fez isso por todas as pessoas, de todos os lugares e tempos. Nós somos as pessoas para as quais Deus disse sim, eu amo vocês,
Eu quero estar com vocês, eu quero ser o Deus de vocês, eu quero que vocês também me amem de todo o coração e entendimento. Deus fez uma aliança conosco em Jesus Cristo, mas, como vimos, nós, muitas vezes, temos lá os nossos deuses. E, no fundo, aquilo que aconteceu lá na Assembleia de Siquém acontece hoje, cada vez que a gente está ouvindo uma pregação da palavra de Deus. Ali Deus fala conosco e nós estamos diante dele. Ali ele nos lembra que ele fez um pacto conosco em Cristo, mas ele também nos convida a vivermos e reiterarmos o pacto que nós temos com ele através da fé em Jesus Cristo. Também acontece em determinados momentos especiais da nossa biografia, como eu dei testemunho antes. Eu passei por momentos onde Deus falou forte comigo. E é uma situação similar a essa situação da Assembleia de Siquém, lá dos dias de Josué. Exatamente. Nós somos colocados sempre de novo diante da necessidade de ouvirmos do amor de Deus e o que Ele fez por nós e respondermos também o nosso sim para com Ele. Ele quer que a gente escolha de todo o coração o caminho dele. Ele quer que a nossa decisão seja em favor de caminhar do lado dele. Mas como isso acontece na prática? Na prática, isso só acontece do mesmo jeito como Josué já desafiou o povo de Israel. É preciso deitar fora, conforme o Almeida, deitar fora os outros deuses. Fazer uma ruptura. Não existe caminhada com Deus sem rupturas com pensamentos, crenças, ideias que nos escravizam. Você precisa romper com a escravidão do politicamente correto da sua vida. Você precisa romper com a influência das ideias que você aprendeu assistindo às suas séries prediletas, mas que incutiram valores na tua mente que ferem a palavra clara de Deus e contradizem essa palavra. Uma ruptura se faz necessária. Se não há ruptura, você está servindo mais deuses ao mesmo tempo. Você é vítima de sincretismo religioso e você precisa romper com os vários sincretismos da sua vida. Você precisa romper com falsos deuses, ideias que te escravizam, ideias que te mantêm reféns e que determinam o teu comportamento, as tuas atitudes, as tuas palavras e as tuas ações. Não existe como servir ao Deus vivo e verdadeiro sem romper com os falsos e os outros deuses. E é para isso que o povo de Israel foi convidado e é para isso que Deus convida a nós hoje. O que Jesus Cristo quer de nós, afinal? Que nós temamos a Ele, não que vivamos com medo dEle. Temor não é medo. Temor é aquela reverência que brota da confiança na sua bondade, da confiança de que Ele nos ama, nos acolhe e nos perdoa. Quem se sabe acolhido e amado por Ele, perdoado por Ele em suas falhas e pecados, passa a temê-lo. E temor é algo saudável. O verdadeiro temor é a fé verdadeira, que lança fora todo medo. E para essa fé e para esse temor, você e eu somos convidados hoje também a ouvir essa pregação. Nós também somos convidados para servi-lo com exclusividade. E servir tem a ver com a dedicação de toda a nossa vida a Ele. Isso não significa que você precisa trabalhar na igreja, ser contratado, atuar num ministério em tempo integral, mas que em tudo o que você faz, em todas as suas palavras e ações, você viva na presença dEle e para a honra e glória dEle, servindo a Ele, amando a Ele e amando ao próximo. Ele quer ser adorado de forma exclusiva. E se essa adoração não é exclusiva, infelizmente, temos outros deuses. Por isso, nesta prédica, ao ouvir, avalie se também você, no fundo, não está sendo hoje colocado diante de Deus, diante de uma decisão e de uma escolha, de servir tão somente a Ele e de romper com coisas que te escravizam. E assim nós chegamos para uma última parte, uma última ênfase, bem breve. Nós somos motivados a servir a Deus por gratidão. Nós, você e eu,
somos motivados a servir por Deus, a servir a Deus por gratidão. Josué finaliza seu discurso dando o seu exemplo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você não tem noção quantas vezes essa frase foi citada no antigo Israel, ao longo de gerações e ao longo dos mais praticamente 2000 anos de história da Igreja Cristã. Quantas e quantas pessoas não repetem até os dias de hoje: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é interessante que no finalzinho do trecho, também o povo de Israel, chamado para tomar uma decisão, rapidamente lembra: sim, Deus tem essa história maravilhosa conosco. Deus nos chamou, Deus nos livrou, Deus nos guiou, tudo que somos e temos, nós temos dele, portanto, nós também queremos servir ao Senhor. O povo de Israel aqui renova a aliança com Deus. A aliança dele está feita desde Horebe e está de pé. Ela não havia mudado, mas Israel tinha sido infiel e aqui eles reiteram um compromisso de fidelidade. Também a mesma coisa é conosco. A aliança de Deus está de pé. Deus disse o seu sim a nós imutável em Jesus Cristo. Ele é fiel, apesar da nossa infidelidade. Mas sempre de novo ele nos convida a lembrarmos do seu amor. E quando a gente lembra do seu amor, do seu perdão, da sua infinita graça, que nós nem merecemos, quando a gente lembra das nossas culpas, quando a gente lembra das enrascadas em que nós nos metemos na vida e que Ele, em infinito amor, nos livra e nos carrega e nos sustenta, será que só não nos resta dizermos também: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não por lei, não por obrigação, mas por gratidão a tudo que Ele fez por nós? E essa é a ênfase que nós encontramos no final do tempo, no final do texto, melhor dizendo. Israel assume o compromisso de servir e temer e amar tão somente ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é isso que Deus diz a você, bem pessoalmente, também hoje. Que Deus conceda graça para que você, por gratidão a tudo o que Ele fez por você, pelo sim que Ele deu para você, para a sua vida, em seu Filho Jesus Cristo, que a gratidão por isso leve você também a dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus te abençoe. Amém.